Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live, o nosso quarto e último dia dessa live da série sobre a Semana da Meditação. Seja bem-vinda, Renata. Bora falar então de meditação. Hoje a gente vai falar sobre a atenção plena e a pluralidade do eu, a sensação do eu. Então, tô deixando o tema, tá? Semana da meditação e deixando aqui o tema atenção plena e a sensação do eu, né? Vamos lá logo já conectar tudo isso e entender a importância da atenção plena e a importância desse eu, né? O que tem de tão importante em saber o que é esse eu. Bora lá então, a gente vai deixar todos os conceitos bem claros já já. Eu quero convidá-los, antes de eu começar então, eu vou fazer, né, conversar um bate-papo, tudo que o livro não tá aqui, tudo que eu falo tá ali pertinho, é o livro baseado, né, em dois livros, O Coração do Yoga e o livro O Cérebro de Buda. Eu sou a Ana Carol, especialista em emagrecimento feminino, e uma dos meios que eu gosto muito, né, de trabalhar com as minhas alunas e meus clientes, aquilo que eu trabalhei comigo foi a minha mente. Eu que estava acima do peso, estava com frequentes rinites, sinusites, né, que são reações do nosso sistema imune, né, sistema imunidade baixa, vivia estressada, trabalhando muito e de uma forma desorganizada, né, e sem propósito, sem saber o que eu queria da minha vida, e assim tinha essas rinites frequentes a ponto, né, de assim, tô falando de antibióticos, ir parar no hospital, ficar internada até, passar a noite no hospital, tudo por conta de baixa imunidade, reflexo da minha mente, da saúde da minha mente. Estressada, ansiosa, com insônia, irritadiça e explosiva, reativa. E aí, bom, tudo isso para falar o quanto a meditação transformou a minha vida. A partir da meditação, olhando para a minha vida, né, olhando para o que estava de errado comigo. E tinha coisa errada mesmo. A gente fala, não tem nada de errado com a gente, né? O povo ali da positividade, mas, gente, eu não acredito nisso. Eu acho que sim, temos defeitos e temos coisas que a gente tem que olhar no nosso coração que a gente está causando de mal para nós mesmos e para as pessoas próximas a nós. Dependendo do modo que a gente age, né? A gente afasta assim as pessoas cansam da gente e a gente não sabe por que isso aconteceu. Eu dei um exemplo ontem, eu contei de um término de um relacionamento que foi tudo porque eu não estava olhando para mim mesma, tinha esquecido, largado de mim. E aí, hoje, né, satisfeita, equilibrada, realização profissional, realização pessoal e a minha saúde, ó, lá em cima, vai muito bem, obrigada. As coisas melhoraram muito desde que eu comecei a dar muita atenção para minha saúde mental. Vamos então. Eu tô olhando pro lado, gente, parece que meu marido tá querendo passar e não quer me distrair. Vamos fazer uma breve prática de respiração, entrar no clima. Vem comigo, então, estica os seus braços. Cresce. Dá aquela espreguiçada, inclina para um lado, puxa o seu braço esquerdo para o lado direito e para o outro lado, puxa o braço direito para o lado esquerdo. E inspirou, cresceu, voltou. Soltar um pouquinho o pescoço, tão importante, né? Um dia com muito trânsito, até me atrasei na live, eu expliquei para vocês nos stories que eu ia me atrasar. Um dia que a gente tem que ter paciência mesmo, né? Vamos lá, eleva o queixo, solta a cabeça para trás e presta atenção na respiração.
na sua garganta. O ar entrando e saindo pelas narinas. E se conecta com essa sensação do ar passando pelas narinas. Voltamos. Traga o queixo no peito, sem causar nenhum desconforto nem dor no pescoço. Faça o quanto puder ficar relaxada. E agora presta atenção na respiração na sua nuca. Veja se é possível perceber o ar na sua nuca. O movimento da respiração na nuca. Voltamos. Gira, olha para a sua direita. Relaxa o pescoço, leva a atenção para o lado esquerdo do pescoço e sente. Para isso, talvez você tenha que fazer uma respiração um pouco mais profunda para sentir o ar, o movimento do ar no lado esquerdo do pescoço. Voltamos para o centro. Olha para o lado esquerdo. A ponto de causar um alongamento no lado direito do pescoço. Traga a atenção para o lado direito. Perceba a sua respiração. Voltamos. Continua com os olhos fechados, percebendo a sua respiração. Muito bom. Vamos abrindo os nossos olhos. Então, como você se percebe agora, depois desses primeiros... esse primeiro contato com a sua mente, com a sua respiração, o que mudou na sua mente? Importante olhar esses processos. Vamos agora falar sobre o tema da aula de hoje, né? A atenção plena e a sensação do eu. Vou começar pela sensação do eu e a pluralidade do eu, né? O que significa isso? Então, muitas vezes a gente vai perdendo a atenção, foco no nosso dia, o foco no que a gente quer. A gente gostaria de melhorar nossa saúde, gostaria de emagrecer, gostaria de mudar de carreira, ganhar mais dinheiro, gostaria de se preparar para ser mãe, né? Gostaria de estar mais perto dos nossos filhos, fazer qualquer projeto. E aí, quando a gente vê, a gente está sendo engolido pelas tarefas do dia a dia, pelo tempo, e fica naquela sensação ansiosa, né? Termina o dia
e passou mais um dia e mais um dia você está longe do seu objetivo. E o que pode, né, piorar essa situação? Além da demanda do dia a dia, o que piora essa situação? Quando você começa a se perder nos seus papéis, né? Então, você, principalmente nós mulheres que realmente exercemos muitos papéis, né? Então a gente começa ali, é o serviço no lar, é a nossa carreira, você pode ser mãe ou não, ou você como esposa, namorada, morando junto, né? E aí você fica perdida no meio desses papéis e você não consegue focar em uma coisa só, porque você tem que ser a maravilhosa, se dar bem em todos, e você acaba fazendo tudo errado não, mas você acaba se perdendo nisso e não dando a sua melhor performance na nossa vida, né? Então, por exemplo, eu que sou professora de yoga, aí na verdade eu não sou só professora de yoga, eu sou educadora física, especialista em emagrecimento feminino, e uma das ferramentas que eu mais utilizo é yoga e a meditação para isso. E aí eu lembro, eu tava com a minha mãe, né, agora, semana retrasada no shopping, encontrei uma amiga dela, e aí não sei o que o papo rolou, e aí a amiga virou e falou assim, minha mãe falou assim, eu dei um casaco super lindo pra minha filha, né, minha mãe é meio chique, ela gosta, né, de se vestir bem, e aí ela, já sou meio hippie, né, já sou mais assim, algo que eu preciso mudar em mim, enfim, e minha mãe comentou com a amiga, eu dei aquele casaco lá, passei pra minha filha. Não, foi uma bota, uma bota, passei pra minha filha. E aí ela falou assim, mas ela não precisa disso, ela é professora de yoga. Tipo assim, então eu só vou andar de roupas confortáveis, brancas, chinelo, ter meia, né, porque eu sou professora de yoga, eu só falo sobre yoga, aí tem todo o estigma, porque ela não come carne, porque ela é muito calma, não, ela é muito elástica. Gente, eu não sei fazer espacate. E às vezes eu comento isso com as pessoas falam, nossa, você não sabe fazer espacate? Não, eu não sei, não é porque eu sou professora de yoga que eu sei fazer espacate, que eu sou calma o tempo todo, né? Isso foi algo que eu fui construindo. Eu era muito colérica, muito nervosa, ansiosa e agitada, né? Eu era legal, eu era simpática, eu dava sorrisinho, eu tinha muitos amigos, mas eu vivia ali nervos à flor da pele. Tá bom? Então, foi algo que o yoga foi me mudando porque eu fui atrás desse conhecimento. Como mudar a minha mente? Será que esse papo de mente, que tem que educar a mente, o que é educar a mente, né? E fui atrás, tá bom, eu sou professora de yoga, o que mais eu sou, né? Além de ser professora de yoga. Não, agora eu casei, por isso que eu casei agora, eu tava perdida também. Vocês repararam que eu comecei a fazer o ritual matinal, né? Porque eu tive que reafirmar esse compromisso comigo mesma, porque eu realmente comecei a me perder no meu papel profissional, me dedicando mais em casa, né? Então, quando eu vi, eu posso acordar, né? Assim, em relação ao meu trabalho, eu tava acordando 8 da manhã, 8h30, né? Porque eu só tinha aula depois do almoço, e meu dia tava ficando super atribulado, atarefado, eu tava indo dormir meia-noite, né? E realmente, assim, minha saúde tava boa, mas eu estava com uma ansiedade vindo, porque eu via que o dia passando e eu não estava conseguindo realizar aquilo que eu gostaria, né? Então eu tive que falar, não, agora eu tenho que me dedicar um pouco mais ao meu papel profissional, né? E à minha saúde. Então por isso que eu estipulei ritual matinal todos os dias. Então, pelo menos na semana, né? Claro, de segunda ali a sexta-feira, tenho acordado 6h30 e começo o meu ritual matinal ali 6h40. A maioria das vezes eu faço aberto ao vivo com vocês, e isso melhorou muito a minha vida. Eu voltei a ter a minha rotina, eu voltei a colocar... claro que a minha manhã rendeu muito mais e eu não tô sofrendo, né? Não tô sofrendo porque foi algo que eu vi a longo prazo onde eu queria chegar. Botei uma meta e todos os dias eu colho ali, eu comemoro as pequenas vitórias para... Isso está estimulando o quê, gente? Já falei muito ontem sobre isso, né? Estimular as pequenas vitórias. Isso vai liberar dopamina e também vai liberar oxitocina, 2 hormônios que vão te mantendo no caminho. Então, olha para sua vida e comemore as pequenas vitórias. Quem falou isso foi um cientista, né? Americano, neurocientista, que ele fala isso. Para você continuar liberando dopamina, você tem
que comemorar as pequenas vitórias. Olhar para o lado bom, falei muito isso no dia 2 da nossa aula de meditação. Comemorar as coisas positivas, né? Então, tá sol, ou tá chovendo, tudo bem que tá chovendo, o que vai acontecer? Vai melhorar a irrigação ali, né, no campo, num sítio que precisa de água, de lá vem o seu alimento, vem a sua fruta, vem a sua verdura. A gente precisa de água, né, para refrescar, né, essa poluição. Quem mora em São Paulo vai limpa ali o chão, a chuva, vai refrescar as nossas árvores, melhorar a qualidade do ar, traz umidade. Então, comemorar tudo, né, buscar olhar o que está acontecendo de positivo e foco no lado positivo. Eu vou aprofundar já esse tema, né? Então, e outro exemplo muito legal que eu gosto de dar é sobre quando a mulher vira mãe, né? Como muda a visão, né? Como a nossa visão muda. Então, eu tenho uma amiga também que ela deu esse exemplo. Antes, quando eu não era mãe, eu via algum filme que tinha alguma violência infantil e eu ficava, nossa, que horror, mas não mexia muito comigo. Depois que ela virou mãe, ela falou, eu não consigo ver. Eu não consigo mais assistir algum filme que alguma criança sofre, né? Então, por quê? Porque mudou o papel, né? Então, ela agora está se identificando com esse papel de mãe, né? E aí vai vendo quanto isso é positivo, até quanto, né? Vai cuidado com o apego, falei muito do apego ontem, né? Olha para esse apego, ao apego ao papel, né? Eu sou professora de yoga, eu sou mãe. O problema não é exercer os papéis, é se apegar a esses papéis. Criar um monte de conceito e se alguém falar uma coisa diferente de você, você já se fecha, né? E você não reflete sobre o que o outro está falando, né? Você não consegue abrir a sua mente para escutar algo que daqui a pouco realmente se reflete e fala, não, eu não concordo com isso, joga no lixo. Mas de repente você vai analisando, você vê, não, realmente tem um pouco de razão, vou experimentar. Alguém falou aqui, vou experimentar fazer esse ritual matinal. Simplesmente experimenta, né? E aí você mesma vai conseguir julgar, tá sendo bom para mim, não ou não está. Bom? Então, focar no seu papel, né? Se dedique a esse papel e saiba que existem papéis. Essa é a questão, né? Esse eu, né? Então, esse eu é o mesmo que está buscando de uma forma, mas existe um único eu. Estou falando de pluralidade do eu, mas é uma personalidade. Mas no fim só tem um eu. Eu sou a mesma Ana Carolina que vai trabalhar, a mesma Ana Carolina que faz live, a mesma Ana Carolina que estuda, a mesma Ana Carolina que é casada, a mesma Ana Carolina que quer ter filho um dia, a mesma Ana Carolina que tem medo de surfar, né? Eu morro de medo do mar. Eu sou a mesma pessoa no final das contas, né? E aí eu vou exercendo esses papéis, né? Então olha para dentro, busca quem é você em sua essência, seus medos, seus pontos positivos, aquilo que você precisa melhorar, é aquilo que você pode reforçar que já tá bom, continua assim, e isso você pode compartilhar com o mundo, né? O que você tem de bom para compartilhar com o mundo? Alguma coisa com certeza tem. Vamos lá. E agora vamos falar da atenção plena. Agora a gente vai falar um pouquinho de neurociência mesmo, um assunto que eu amo, estudo muito. Quando a atenção está fixa, o mesmo acontece com a mente. Então muitas vezes a gente vai meditar e fala, eu não consigo meditar porque a minha mente não para. E na verdade, quando a sua atenção está fixa, a sua mente está fixa. Então a gente precisa treinar a nossa atenção. E treinar a atenção é o mesmo que treinar musculação. É possível fortalecer a nossa atenção. Estamos falando de circuitos neurais, neuroplasticidade, neuromodulação. As conexões, as sinapses neurais se fortalecem nas regiões do cérebro, por exemplo, vai desenvolver a atenção plena, está desenvolvendo o córtex pré-frontal. E isso como se você ganha literalmente uma massa maior nessa região do seu cérebro. Pessoas estressadas que estão... Isso é um estudo também, tem um TED Talk falando sobre isso. O expositor estava explicando que, escaneando cérebros de pessoas obesas, perceberam que a amígdala cerebelar
fica lá no centro do nosso cérebro, próximo ao cerebelo, próximo ao hipotálamo, ao hipocampo, essa região. Ela é responsável mais pelos nossos instintos, pelas reações de luta, fuga e pelas sensações e emoções. Mas é mais responsável por te deixar em alerta, né? Em pessoas acima do peso, obesas, essa amígdala cerebelar era maior, né? Por quê? Porque as pessoas estavam desenvolvendo através do estresse, da inflamação, essa região do cérebro, né? Ao passo que pessoas que, também, outro estudo, pessoas que praticam meditação têm a região do córtex pré-frontal maior também, o hipocampo maior, porque ajuda na retenção das memórias. A gente fixa, quando a gente vai praticando meditação, a gente consegue também treinar a nossa concentração, que a gente começa a fixar mais as coisas e a gente começa a produzir memórias novas. Isso tudo tem a ver ali com hipocampo, né? Tudo é uma questão de treinar a sua atenção. Bom, as emoções literalmente deixam marcas além do nosso cérebro, no nosso DNA. Então também presta atenção nisso, gente. A gente está falando agora de um processo muito interessante que uma pesquisadora em neurociência, ela fala sobre isso. A pessoa, né, estudando cérebro, estudando DNA, tem um brasileiro no Canadá que estuda suicídio e ele lá, né, pesquisa muito mais desenvolvida, ele consegue ter acesso ao cérebro dessas pessoas que cometeram suicídio. E ele foi investigar lá no cérebro se havia marcas no DNA, na região do cérebro dessas pessoas suicidas. E tinham. Então, no nosso DNA, a gente tem todo o nosso, além do código genético, o nosso DNA ele é feito para quê também, né? Por que tá lá? Porque ele vai, é a partir dali que as funções do nosso corpo vão sendo iniciadas, né? Você precisa de um molde, a partir dali, todos os processos vão acontecendo no seu corpo, né? Você precisa produção de proteína, produção de hormônios, produção, hora de dormir, produção de melatonina, produção de cortisol, de endorfina, tá tudo lá, através do nosso DNA. Não é só a cor dos olhos, a cor do cabelo, cacheado, liso, crespo, que serve o DNA, não. Então, e é possível, as nossas emoções marcam o nosso DNA. Então, é possível encontrar marcas no DNA de pessoas que sofreram abuso na infância, de pessoas que têm tendência a ter síndrome do pânico, pessoas que têm tendência a ter depressão, ansiedade, pessoas com tendência a suicídio. E isso não é tudo no mesmo lugar, né? São marcas em determinados pontos no mapa epigenético, né? Olha que interessante. Então, as emoções desencadeiam processos, né? Reações químicas que vão lá e marcam o nosso DNA, marcam a nossa epigenética. O que isso significa? Isso vai se refletir no nosso comportamento, né? Por quê? Dá um exemplo aqui. Então, uma pessoa que vive estressada, vive ansiosa. O estresse não é aquele estresse de ficar gritando, né? E pôr pra fora. O estresse é silencioso. Às vezes o estresse é só com uma pessoa. Então, ela no trabalho ela é gente boa, com os clientes ela é gente boa, mas com a esposa, ou com o marido, ou com a mãe, ou com o pai, alguém ali, ela solta os cachorros, né? Ou realmente aquela pessoa ali silenciosa que vai guardando, tá fervilhando por dentro, tá quieta, mas os processos estão acontecendo. A gente não sente a inflamação crônica, né? A gente sente os efeitos delas, doenças, mas a inflamação crônica é silenciosa e excesso de estresse ele libera o cortisol, que eu falei isso na primeira aula, né? No dia 1, vai lá ver essa aula. Então, o córtex, ele é liberado naturalmente quando a gente fica perto de uma reunião. Então, falta meia hora para a reunião, normal, começa a ser liberado o córtex para te deixar alerta, para até você raciocinar melhor. Mas o problema é quando você vive nesse estado ansioso. Acabou a reunião, aí você fica pensando, no que eu devia ter falado tal coisa. Eu devia ter falado isso. Eu acho que eu não mandei bem.
eu acho que não foi bom, eu posso perder meu emprego. A gente começa a entrar nisso. Isso causa uma inflamação crônica, isso vai liberando cortisol na nossa corrente sanguínea. Aí o que acontece? Ele deveria, depois da adrenal, ser ligado ao seu receptor. E aí quando ele é ligado no receptor do cérebro, corta esse processo inflamatório, né? Ele já fez o seu papel, circulou, vai ser conectado no receptor e aí depois aí começa, né? Depois que ele cumpre o seu papel, essa conexão deveria ser cortada. O problema é que você constantemente está provocando esse estresse, essa conexão não é cortada e aí você dispara um outro mecanismo de estresse, o estresse crônico, a inflamação crônica, né? Você começa através de uma molécula chamada COX-2, uma molécula que vai disparar a inflamação silenciosa crônica no seu corpo. Isso desencadeia o quê? Pressão alta, endurecimento das nossas artérias. Quando a gente vê, a gente está sobrecarregando os nossos rins. Quando a gente vê, a gente está sobrecarregando nosso fígado, acumulando gordura, né? Tudo isso são reações do estresse. Problema na flora intestinal, na flora bacteriana, né? A gente desequilibra com estresse. Isso que eu tô falando, gente, são tudo pesquisas que eu estudo, que eu venho estudando, né? Então, pesquisas mostram que você altera a flora intestinal. Isso pode causar o quê? Desbiose. A desbiose leva ao quê? A inflamação, que pode levar a doenças autoimunes. Então, aquela rinite, aquela sinusite que eu tinha, podia ser do meu estresse. Sim, eu tenho certeza disso, né? Então, graças a Deus não desenvolvi nenhuma doença, porque as pessoas desenvolvem doenças, né? Artrite reumatoide, desenvolve psoríase, desenvolve hipotireoidismo de Hashimoto, né? Desenvolve na lombar, né? Uma doença gravíssima, que agora fugiu o nome, mas é uma doença autoimune. Você perde na lombar, principalmente na lombar, você vai perdendo as suas massa cartilaginosa, né? As cartilagens, as nossas articulações da lombar, e aí os discos intervertebrais, e aí as vértebras se fundem e você perde mobilidade na lombar. Isso causa muita dor, né? É uma condição, é uma doença autoimune. Então, como reverter isso? Vamos agora, né, falar. Estão comigo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Responde aqui sim. O raciocínio está sendo claro. A mensagem está clara. Tá tudo bem? Vou continuar. Então, mas dá para cortar esse ciclo da apreensão do estresse. A gente corta quando a gente desenvolve a atenção plena. Quando a gente volta a nossa atenção, né? Então, questões, quando você busca maiores objetivos, né? Quando você planeja, você tem um propósito que você vai, por exemplo, a semana da meditação, me preparei para isso, então foquei nisso, né? Ao invés de ficar vendo televisão, tragédia, filmes, séries, essas baboseiras que não levam a nada, são prazeres totalmente transitórios, que a gente devia deixar ali para 2 horinhas no final de semana e acabou. Se envolver em projetos, né? Se envolver com a sua espiritualidade, desenvolver a sua espiritualidade, também ajuda nesse processo. Fazer práticas de yoga, fazer meditação, fazer terapia, né? Buscar ali abrir o seu coração, investigar suas emoções, tudo isso ajuda a baixar o nosso estresse. E esse processo que eu falei, né? Ele é revertido. Então, a meditação, ela é capaz de frear esse processo da inflamação crônica e literalmente você volta a ser uma pessoa mais serena, mais calma, emoções mais controladas, você consegue raciocinar. Isso tudo é treino, como eu falei, tanto o sistema nervoso quanto o sistema hormonal. A gente consegue reverter sim através da prática de meditação, né? E como desenvolver essa
a atenção plena. Porque que é importante? Desenvolver a atenção plena vai te tirar do estresse. Porque a gente sempre está fazendo alguma coisa, né? Ou você está vendo televisão, ou você está lendo, ou você está escutando música, alguma coisa a gente está fazendo, né? E até na meditação a gente faz algo. Meditação não é a mente vazia, não é a cabeça vazia, esvaziar a mente. Isso não tem nada a ver. Meditação é você direcionar a sua atenção para algo e buscar sustentar essa atenção. Simples assim, né? Como desenvolver a atenção? Então não precisa ser só sentado ali meditando em silêncio. Às vezes isso deixa as pessoas agitadas, você precisa se preparar para meditar. Então no seu dia a dia você pode, anota aí as dicas, faça as coisas com calma. Então se você se pega fazendo tudo muito rápido, faz as coisas com calma. Por exemplo, almoçar. Se você tem o hábito de almoçar em 10 minutos, até menos, coloca ali alarme, cronômetro. Eu só vou sair da mesa daqui a 20 minutos. E aprecia o seu almoço, a sua refeição. A mesma coisa em alimento, algo que vai ajudar na sua mente, a saúde da sua mente. Perceber, essa estava no livro Cérebro de Buda, né? Refletir sobre o seu alimento, como é que ele veio parar ali antes de comer, né? Ou comendo mesmo. Reflita, como é que ele chegou até ali, de onde ele veio, quem produziu, né? É um alimento natural, né? Dependeu do campo, dependeu do clima, dependeu de processos, de pessoas, dependeu de dar sol, de ter chuva, e foi parar lá na sua mesa, né? Olha o valor que isso tem. Fale menos. Terceira dica, falar um pouco menos, né? Então buscar dar menos opiniões, por mais que suas opiniões sejam maravilhosas, às vezes silencia, fala menos, simplesmente ouça. A gente precisa mostrar que a gente sabe muita coisa, que a gente é tal pessoa, tal nossa personalidade, nosso papel. Só escuta, só ouve, fala menos. E coloque uma intenção no seu dia e se vigie. Então o ritual matinal serve para isso também. Mexe um pouquinho o corpo, mas a parte principal do ritual matinal também é preparar a sua mente para o dia. Coloca uma intenção no seu dia e busca seguir ela, né? Então você pode fazer isso de algumas maneiras, né? Então tem até o Paulo Vieira fala do elástico que você coloca, né? Porque sim, aprendemos também pela dor, não vamos menosprezar isso. É um processo natural do nosso cérebro. Então ele fala do elástico, coloca um propósito no dia, hoje eu não vou criticar. Eu não vou criticar ninguém. Eu não vou, nem pensamento eu vou criticar. Ai, fulano não sei o que. Nada, olha a roupa. Olha o jeito que ele falou. Nossa, como aquele cara dirige mal. Sabe essas coisas que a gente vai fazer no dia a dia? Então, por exemplo, não vou criticar. Pega o elástico, vem o pensamento crítico a alguém, puxa o elástico, causa uma dor em você, né? Ou se você for mais civilizado, não precisa usar o elástico, simplesmente pensa. Você falou que você não ia criticar. Conversa com sua própria mente, né? E reforça isso um dia, 24 horas. Esse tipo de treino, né, a gente vai fazendo, vai reforçar a nossa atenção plena e vai ser muito mais fácil meditar. Bom, e uma outra maneira de meditar, que a gente vai agora para a nossa parte prática, é através do som. Então, às vezes você está querendo meditar, e aí o professor fala, presta atenção na respiração. E aí você está se esforçando e vem pensamento, cruza e começa aquela bagunça, você se perde. Busque usar outro sentido na meditação, não só a mente, prestando atenção, mas a audição. A audição é poderosíssima no processo da meditação. Então, por exemplo, dá 2 exemplos aqui. Você está meditando, aí a gente fala, presta atenção na sua respiração. Busca fazer um som, a gente vai fazer isso na parte prática. Esse som em yoga chama Ujjayi. Você provoca o som através do ar que passa pela sua garganta e aí você vai prestar atenção no som. Isso vai ajudar a fixar a mente. E a segunda dica, se você é uma pessoa muito agitada, né, a mente realmente muito instável ali, você
Faça do seu objeto de distração a sua meditação. Então, por exemplo, você está lá numa sala de meditação e aí o ar-condicionado está fazendo um barulhinho. E aí tem gente que fica assim, nossa, que barulho chato esse ar-condicionado. Eu não estou conseguindo me concentrar. E aí você vai a sua mente pro ar-condicionado, pro som do ar-condicionado. E aí a sua mente vai entrar no estado de flow, de atenção. Isso vai ajudar também na meditação. Tá bom? Vamos para nossa prática agora. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, críticas, dúvidas? Tá tudo bem? Vem aqui, estica seu dedinho, ó, dá um coraçãozinho, dá um joinha. Quero ver se você tá aí, tá respirando, tá conectado comigo. Bora curtir essa live para também me ajudar nesse trabalho aqui no Instagram, né? Nada a declarar? Tudo bem, vamos lá então. Fechando os nossos olhos, a nossa coluna firme e reta. Por alguns instantes relaxe, sinta o seu corpo relaxando. Sinta se os ombros estão tensos, relaxe os seus ombros. Se há tensão no pescoço, relaxe. Se há tensão nos cotovelos, nas mãos, nos dedos das mãos, relaxe. Então você vai dar um comando, você vai conversar com a sua mente, você vai falar para si mesma: vou meditar. Qualquer pensamento, demanda que apareça na minha mente, assim que eu terminar a meditação, eu vou fazer aquilo que a minha mente propôs e que eu realmente preciso fazer. E às vezes são só pensamentos aleatórios também, nada a ver. Então, imagine a garganta, ela é um tubo. Então imagine que você diminui a circunferência do tubo, você vai fazer uma... Imagine que você está querendo que o ar passe logo abaixo do seu queixo, no topo da garganta aqui, né? A gente tá falando ali, ó, traqueia, laringe, né? O começo ali da laringe da nossa, acima da traqueia, né? Então a gente vai buscar trazer a respiração para essa região. Quando você faz isso, você vai escutar um som, é um chiadinho, é um... né? É como se você estivesse fazendo assim, ó. Mas é com a boca fechada. Procura produzir esse som, lábios fechados, quando você soltar o ar. Vamos inspirar em 4, soltar o ar em 6, soltando o ar, fazendo esse som na garganta, Ujjayi. Não precisa ser muito alto, o suficiente para você ouvir, não se esforce demais. Vamos começar. Prepara, inspira. 1, 2, 3, 4 em Ujjayi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala, fazendo o som de Ujjayi em 6. Continue, inspira 4, solta 6 em Ujjayi. Eu tô fazendo aqui, você faz aí.
quando você soltar o ar. Então, conclua e deixe a respiração livre e simplesmente preste atenção na sua respiração e observe que presta atenção na respiração de uma forma passiva, um olhar passivo. Eu observo, criando um distanciamento, usando a respiração como objeto de atenção, contemplação, sem me envolver. Devagar. Uma inspiração mais profunda. Se sentir necessidade, se movimenta. Erga os braços. Abrimos os nossos olhos. E assim eu encerro a prática de hoje. Eu quero finalizar essa prática aqui com um convite a você, né? Que existe uma forma de você avaliar a saúde da sua mente, avaliar a sua ansiedade, avaliar o seu sono, o seu ânimo, estresse, fadiga, percepção de felicidade, sonolência, gratidão, espiritualidade, garra, perdão. Bom, todos esses biomarcadores podem ser mensurados, né, com números. Então você vai saber quantos % de saúde você tem, saúde mental e saúde física, através dessa avaliação aqui. Olha, agora ficou ao contrário para vocês, né? Mas aqui, ó, na coluna da mente, essa pessoa tem 31%, na coluna do corpo tem 29% de mente. Isso dá 30% de saúde, gente. Né? Uma pessoa aqui nova, aqui, 37 anos, né? Com 30% de saúde. Então você passa por uma avaliação dessa, 100% online, que é possível fazer, para avaliar como é que está a saúde, da sua saúde de uma forma geral. Eu faço essa avaliação, entre em contato comigo e assim vamos construir estratégias para melhorar a saúde da sua mente e a saúde do seu corpo. E ter o quê? Vitalidade, menos remédio. Se toma remédio, vai diminuindo a dose do remédio, menos efeitos colaterais, né? E bota o seu corpo para funcionar novamente, colocando o poder da sua vida nas suas mãos. Entre em contato comigo para fazer essa avaliação, manda um direct. E assim eu encerro essa semana incrível de lives de meditação, um assunto que eu gosto muito porque foi através da mente que eu me transformei e realmente estou muito mais tranquila, equilibrada e eu sigo o meu caminho e não importa o que falem, eu sei o que eu vou fazer e é difícil alguma coisa me perturbar, me tirar aqui no meu propósito de vida, né? Hoje em dia eu sei exatamente o que eu quero e a meditação me ajudou a descobrir isso. Muito bem, obrigada a todos. Fico por aqui. Boa noite. Me acompanha nos stories para saber sobre, alguém perguntou, né? Falou do ritual matinal, me acompanha nos stories para saber ali que horas que vai ter ritual matinal, se vai ter, vai ser ao vivo, não vai ser. Me acompanha lá, que aí você vai saber de tudo isso. Boa noite.